sejam bem-vindos ao Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, com os hosts Carla Coelho e Júnior Coelho. Isso aí. E no episódio de hoje, o nosso tema é o segredo dos casais organizados. E nós convidamos um casal muito amigo e querido, Alessandra e Marcelo. Uhul! Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. O prazer é nosso, o prazer é nosso. Alguma coisa vai sair, isso aí. E a gente sabe também que vai entrar muita coisa boa, muita informação de relevância, muito conteúdo que vai fazer a diferença, não só nas nossas vidas e nas vidas de quem está assistindo. Vamos com tudo. Olha só, e nós temos um casal que empreende juntos aqui também. E quanto tempo, já para começar a startar aqui o nosso episódio, conta um pouquinho pra gente, quanto tempo que vocês estão juntos, Marcelo e Ali. E também, já vou estender aqui essa pergunta. O quanto vocês acreditam que a organização influencia a vida dos? Bom, vocês sabem que na maioria das histórias de casais, quem fala mais é a mulher. Eu vou me esforçar fortemente para deixar ele falar. Eu vou dar uma olhadinha para ele. Nós estamos juntos há 9 anos e empreendendo juntos há aproximadamente 5 anos, né, amor? Mais até 7 anos. 7 anos empreendendo juntos. E eu acredito fielmente que a organização, ela é parte do relacionamento do casal. Esse relacionamento que a gente entende que o relacionamento tem uma linguagem. E nós sabemos que a linguagem, às vezes, não é a fala. O olhar é uma linguagem. Mas a forma como eu dobro a camisa dele é uma linguagem. É uma forma de eu comunicar para ele o amor. Então, a organização, para nós, ela tem um significado, sim. E nós acreditamos, eu acredito, né, amor, que a organização das nossas vidas é algo fundamental para a organização do nosso interno. Sim. Exato, Carla e Júnior. A gente pensa muito assim, dobrar minha cueca, ou dobrar minha camisa, né, ou botar as panelas no lugares corretos. Mas da casa como toda, forma de gostar uma empresa, né? Verdade. E como nós trabalhamos juntos também há esses 7 anos, né? E tem que organizar outras coisas, a Alessandra é mais organizada realmente na casa como um todo, mas na parte assim, do que eu vou pagar, conta de luz, conta da TV, aí já é mais comigo, essa organização que de repente nem todas as mulheres que ela diz que organiza mais, observa. É uma questão, então, a gente percebe de prioridade, né? Você pode ter a prioridade, às vezes, na conta. Aquilo eu me preocupo mais do que ela nisso. Sim. Né? E o que eu entendi também é que, vamos supor, se a mulher tá dobrando direitinho a sua camisa, a sua cueca, isso é legal. E quando ela amassa e joga no guarda-roupa é porque ela não tá bem com a gente, não é isso? Eu queria tirar essa dúvida. Porque... Polêmico. Não, verdade, isso às vezes acontece, né? Mas foi muito bacana o que vocês disseram, né? Que a organização, ela envolve várias áreas dentro da vida dos, né? Desde finanças, os espaços físicos, né? E você pode direcionar aquilo que você tem mais facilidade. Né? Eu percebo muito, às vezes, assim, as mulheres querendo forçar com que os homens organizem, se responsabilizem por certas áreas, né? Da vida ali, né? No dia a dia, quando ele não tem muita facilidade com aquilo. E, na verdade, isso poderia ser resolvido justamente assim, com a comunicação, vendo que cada um, né, tem mais facilidade para lidar, enfim. Mas vocês acreditam que assim, nessa divisão de tarefas, qual a visão de vocês na divisão de tarefas? O que vocês passaram? Foi fácil fazer a divisão de tarefas? Como que é isso? Acho que foi acontecendo, tipo assim, não que eu não lave uma louça e seque, né? Eu faço, lógico, mas eu fiquei mais com a louça que... Até secar aí, ó. Aguardar. Não é qualquer um, não. Mas realmente tem coisas que, não sei se é homem ou mulher, mas tem coisas que a Alessandra faz melhor. Muita coisa. É uma característica, a humildade é... Geralmente, né, tem muito isso das mulheres. Mas assim, uma dúvida. A gente vê muito nos relacionamentos que um é mais organizado, o outro é bagunceiro. Né? Lógico que isso às vezes gera muita treta, mas assim, no relacionamento de vocês, os dois já eram organizados, os dois tinham facilidade, ou não, os dois sempre foram muito bagunceiros, ou não, isso foi se ajeitando ao longo do caminho. Como é que vocês lidaram com isso, ou não passaram por isso? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu conheci a Alessandra, ela sempre foi uma mulher que trabalhou.
né? E pouco, talvez, tenha cuidado de casa, não é isso? E então nós fomos meio que, eu também nunca trabalhei muito desde casa. Mas eu depois de trocar lâmpada, trocar resistência de chuveiro, mas os afazeres de casa, não. Eu acho que nós fomos aprendendo meio que isso sem regras, né? Eu acredito que nós somos um casal mais maduro, né? A nossa união, ela se deu num período em que a gente estava mais maduro. Isso faz toda a diferença. Verdade. Casais jovens vêm com uma história completamente diferente da nossa. A gente a nossa união se deu, a gente já tinha uma bagagem por trás, uma mala cheia de roupa. E a gente precisou pegar essa bagagem, deixá-la para trás, para começar a arrumar a nossa nova mala, que foi a mala da união, da nossa união. E como ele falou, a gente veio aprendendo juntos. Eu realmente não sabia nem cozinhar. Toca aqui. Não sabia cozinhar. E vou falar de uma forma muito brincalhona o que minha mãe falou para mim. Você precisa aproveitar a última torrada do pacote. Então, segura logo ele, pela boca. Então eu tive que... Peraí, deixa eu usar o neurônio. Vou aprender a cozinhar. E sempre gostei muito de manter o meu ambiente de trabalho organizado. Isso eu sempre quis e eu falei, eu vou levar isso para dentro de casa. E você é solteiro, o seu ambiente de casa é seu quarto. Hoje nós temos o nosso quarto, isso muda tudo. Tudo. Primeira questão que a gente que realmente veio com a nossa bagagem, foi uma roupa boa da nossa bagagem, é que a gente não foi egoísta. Perfeito. A gente se viu dividindo o espaço juntos e nunca tivemos uma discussão, o meu lado, o seu lado, a minha roupa aqui, a sua roupa ali, eu dobro do meu jeito, você dobra do seu jeito. Nós nunca tivemos uma discussão nesse sentido e isso acontece muito. Verdade. Muitas vezes, gente, são as pequenas besteiras de dentro de casa, uma camisa caída no chão, a toalha molhada em cima da cama. Ela é o início que se acumula, falta de comunicação. É apenas uma fagulha de algo que às vezes o casal está vivenciando e a gente está falando de apenas uma toalha. Verdade. Isso aí, que na verdade a gente não tropeça em montanha, né? A gente tropeça em pedrinha. Então, geralmente são pequenas coisas que vão minando o casal até chegar ao ponto deles terminarem. Verdade. Até chegar ao ponto de o casal acabar, não por algo grande muitas vezes, mas é porque a gente não se atenta nas coisas pequenininhas e são aquilo que vai minando a gente. Verdade. E a Alessandra tocou num ponto bem interessante, né? Ela falou que na experiência deles, eles casaram, enfim, já tinham uma experiência, uma vivência maior, né? Era um casal maduro. E a gente já traz esse outro lado, essa outra experiência de casar muito jovem. Eu e o Júnior, a gente casou, eu tinha 19 anos. E assim, também com uma criação muito diferente, muito voltada para o estudo, né, me desenvolver e não aprender, não focar nessa questão de aprender coisas da casa, como cozinhar e tal. E aí, eu lembro que isso foi assim um desafio muito grande para mim, né? No início, principalmente na vida 2, quando você não tem essa maturidade, né, como você falou, de não ligar para muita coisa. E olha só que interessante, né? Vou compartilhar aqui para vocês, expor um pouco da nossa história, né, como casal. O Júnior, ele tinha hábitos organizados, hábitos de organização, e eu não tinha desenvolvido isso ainda. Então já começou por aí. Além disso, né, toda aquela imaturidade de uma jovem que assim está focando em estudar, na verdade foi construída a focar nisso, né, e não ter esse cuidado, esse zelo por aquilo que é muito importante, né? Mas isso você vai adquirindo justamente com a maturidade, enfim, com as experiências. E eu lembro que assim, eu me envolver com organização, buscar sobre organização, foi muito por conta da dor que era, né, de não ter esses conhecimentos, de não ter clareza dos hábitos que eu precisava adquirir. E por isso foi essa dor que me levou a buscar sobre organização. Uma vez que você se vê ali desempenhando vários papéis, tendo que lidar, né? Então essa questão de quando você é muito jovem, não tem maturidade e não tem não só essa criação, mas esses conhecimentos, né, esses hábitos necessários, esses hábitos de organização, esses conhecimentos que te levam a ter uma rotina mais prática,
né? E não ligar, como você falou, né? Para muita coisa, ter uma paciência de entender o outro, ter uma empatia que o outro ainda não domina, né? Sobre aquilo ali, é super importante, mas você só descobre, às vezes, muitas vezes com a experiência ou por conta da dor que te leva ao conhecimento. Né? Não que nunca tenha acontecido BOs e que não aconteça até hoje. Porque, assim como vocês, no nosso caso, eu sou uma pessoa mais organizada no que diz respeito à casa e ele é menos organizado. Ele é aquela pessoa que deixa a camisa em cima da cadeira. Então, é o que a gente... Não tira. E nem vai tirar. Não vai tirar. Eu já cheguei à conclusão disso, porque eu tenho reparado que os casais normais, um é organizado e o outro nem tanto. Os casais normais, um é acelerado e o outro nem tanto. Os casais normais, eles se complementam. Só que essa complementação, ela pode gerar dor, vai gerar dor. Porque a gente não tem o belo costume de ter empatia, né? A gente não tem empatia. Então, a gente vê o outro, nós sempre queremos que o outro seja como nós somos. E assim, eu tô falando do nível dele. Nossa, você está criticando, só colocando defeito no que ele não faz? Não. Se nós abrirmos aqui o notebook dele e ele abrir como funciona a vida da clínica, quando nós tínhamos, a nossa vida pessoal, a nossa vida de controle de custos, tá tudo ali. Isso já deu tanto BO entre a gente, porque ele abria a tela do notebook, eu vi aquilo, Calma aí. Ela está esquecendo de um detalhe. Aqueles 3 dúzias de sapatos ficam na sala que não são meus, quem guarda sou eu. Salto alto, entendeu? Essa é a vida como ela é. E conforme a gente foi vendo isso um do outro, porque eu realmente, as minhas habilidades são da área da saúde. Eu sou uma fisioterapeuta, eu sou da área mais, eu sou uma terapeuta manual. Então, a área das exatas não é a minha área de atuação. Né? Hoje eu vejo que a gente precisa conhecer um pouco de cada área para a gente aprender a lidar com as situações da vida. Mas eu também entendo que Deus deu para cada um os seus dons. Sim. Então, ele é um exímio administrador e, assim, é de um nível de organização, aquela tela assustadora, o Excel, mas para ele, não, isso aqui, ali, você está entendendo tudo? Tudo que não está na tela do computador, eu tô entendendo. Tudo. Tô entendendo legal, tudo, deixa eu voltar para a cozinha. Quando eu chamava ela para ver os números da clínica, né? E eu tô mostrando, falando com ela, quando eu olho, ela tinha sumido. Acabou pra ela, acabou ali. Cadê Alessandra? Amor, eu não acabei ainda. Ah, não? Acabou, não? Tá bom, pode fazer, eu confio em você. Please don't. Não, isso me remete até à questão do conhecimento, algo que, assim, fica como dica também. Não sei se isso também foi muito transformador e libertador para vocês. Conhecer um pouco sobre perfis comportamentais, né, do ser humano. E, assim, dentro do casal, quando você não tem esse conhecimento, você, assim, não entende por que a pessoa age daquela maneira. Mas busquem sobre perfis comportamentais, né, porque pode fazer total diferença. Você começa a perceber, poxa, começa a fazer sentido o porquê de alguns comportamentos ou a falta deles, né? Não que a pessoa não possa desenvolver, não possa, né, evoluir, mas você começa a fazer sentido, ter muito mais paciência, ter muito mais empatia, né? E perceber a beleza dessa complementação entre os casais. Algo que é importante para a gente, parece que não vai refletir em todas as áreas da vida, mas vai. A gente conhece várias pessoas e nesse momento, há pouco tempo, a gente recebeu uma mentoria de uma pessoa muito querida que fez uma mentoria de casal. E assim, gente, aquilo reverberou de uma forma tão forte que hoje eu posso dizer para vocês que a nossa casa, ela está menos organizada por conta do nosso tempo, muito tempo na rua, e eu estou em paz. Porque a pessoa organizada, ela fica tão incomodada de ver tudo fora do lugar que ela entra numa neura.
Não preciso limpar, eu sei que essa semana eu esqueci a vassoura e a pá num dos quartos e tá lá. Tá em algum lugar. Porque você começa a sentir a necessidade de equilibrar suas emoções junto com a do seu cônjuge. E no momento certo, nós vamos alinhar. Tal dia a gente vai ajudar um ou outro dentro de casa? Vai ser esse dia? Vamos embora. Olha, tem isso aqui para você fazer. Dá para você fazer? A nossa linguagem muda quando dentro de nós começa a se organizar. Perfeito. Exatamente. E você falou aí, tocou em 2 pontos, né? Um foi no muito. Uma pessoa muito organizada, ela tá fora do equilíbrio, porque ela é muito organizada. Uma pessoa pouco organizada, ela tá fora do equilíbrio, porque ela é pouco organizada. O ideal é sempre, ninguém aqui fala para você ser muito organizada, né? Que já é um toque, né? Um muito organizado já é um toque. Tudo que a gente fala aqui é para você ser organizado. Então você sentiu a leveza de ser organizada e sabe que tem um peso ser muito organizada. E desorganizado, tá? Ou Bagunceiro. pouco organizada, que também vai ter um peso. E outra coisa que eu queria perguntar a vocês aqui, aproveitar, Depois eu vou lançar uma enquete. fica à vontade. A enquete da tábua da tampa do vaso sanitário. Eita! Essa aí eu passo, essa aí eu tô em paz. Mas antes dessa enquete, Marcelo, eu quero perguntar a vocês, quero falar sobre união e unidade do casal. Muita gente não sabe a diferença de união para unidade. E isso vem prejudicando muitos casais. E a gente falou um pouquinho de organização, agora eu quero entrar mais a fundo no casal, por isso que eu vou fazer essa pergunta. União, um saco de laranja está em união. Sim. Né? Unidade eles não estão, porque se você abrir o saco de laranja, o que acontece? Tudo se espalha. Se espalha, vai cada uma por um lado. Agora, se você pegar 3 laranjas, colocar dentro do liquidificador, bater elas, vira um suco. Ali elas estão em unidade. Então, eu acredito que a maioria dos problemas que os casais têm é porque a gente ouve muito, inclusive até o padre fala, né, sobre a união, e a gente leva isso, claro, sempre foi assim, mas o casal ele não busca unidade, que é o quê? Falar a mesma língua. E isso não é fácil. Sem linguagem, né? Tem até aquele livro lá, 5 linguagens. Sim, sim. Eu acredito que falar a mesma língua seja a parte mais desafiadora do casal. Porque a partir do momento que você fala a mesma língua, você começa a andar em unidade e automaticamente as coisas vão começar a fluir. Verdade, um alinhamento de propósito faz toda a diferença, né, na vida dois. E o que é desafiador é porque geralmente quando você casa, você se junta ali com uma pessoa, você já tinha os seus objetivos, seus propósitos, suas crenças, né, e o outro, consequentemente também, outros propósitos, outras crenças, né, outros desejos e anseios. E aí, quando você virou uma só carne, né, como diz o livro dos livros, aí precisa haver esse alinhamento, né, de propósitos, de linguagem, e aí é que a treta começa, né, porque até haver esse alinhamento, e eu lembro que, assim, eu e Júnior, a gente precisou muito, e quando a gente teve essa clareza, a gente realmente precisou sentar e saber o que cada um queria, né, o que incomodava cada um, quais eram os anseios de cada um, e entrar nessa sinergia, né, nessa unidade que ele falou. Como é que foi isso para vocês? Foi tranquilo? Foi fácil haver esse alinhamento? O que vocês podem contribuir com isso? Eu acredito muito que, realmente, a maturidade, ela ajuda demais. Ela faz com que a gente reflita de forma mais rápida sobre os nossos erros e sobre as circunstâncias que a gente trouxe, junto com os anos de vida. Que eu acredito que a nossa unidade, ela realmente começou a se estabelecer anos depois do nosso casamento. Essa maturidade, ela vem sendo construída dia após dia, assim como o nosso nível organizacional hoje. Perfeito. Hoje a gente sabe exatamente, ele sabe exatamente, não, ela não vai arrumar isso hoje. E ele já sabe quando eu estou pronta para começar a arrumar a casa, por exemplo. Ou quando eu estou pronta para fazer uma arrumação nas gavetas. Isso é a unidade. Vou citar o passado.
quando eu vi a gaveta, nós temos organizadores de gaveta. Uau! Muito bom. Acho que foi depois Da unidade. de um vídeo que vocês fizeram. Calma. Uau, isso aí. E aí eu passei a organizar e eu sei fazer dobras de cueca antes mesmo, no passado eu já sabia fazer dobras de cueca. É uma pessoa da tua organizada. Cara, eu tento fazer igual, mas Não dá, né? não fica Então, quadrado. o que que negócio faz? quadrado. Quando estávamos na reunião, que eu abri a gaveta nele, era assim, gente, tá aqui a colmeia. E as cuecas estão aqui, ó. Aqui, assim. A colmeia aqui vazia. Eu olhava aquilo, Então... As letrinhas saindo aqui. Isso era união. Em unidade. Eu abro a gaveta, eu dobro uma por uma e coloco no lugar. Porque eu sei que quem gosta disso sou eu. Não é ele quem está acostumado a viver essa dobrar a cueca. Para ele, colocar ali na gaveta já está no nível organizacional Você dele. tocou num algo assim que a gente vê Isso. muito entre os casais ali. Isso para mim é Autorresponsabilidade. unidade. Porque não existe organização perfeita e não existe organização assim, o que é certo para um vai ser o certo para o outro. Às vezes o que é prático para um não é para o outro. Outro. Então assim, se está funcionando para aquela pessoa, mas para você não serve, então você vai ter que entrar nisso aí e você mesmo vai fazer. Agora, se não, está funcionando para ele, é o espaço dele. É porque a gente vê muitas esposas assim, né, invadindo muitas vezes o espaço do outro e querendo que a organização dele seja Não igual à sua. vai. Se aquilo não está influenciando no seu espaço, né, na sua rotina, e mesmo assim está se incomodando, então, por isso que a gente fala, né? Então faça você, não fique cobrando algo que não, o seu marido não vai entrar naquele ritmo, naquela forma de fazer. Sim. Né? Uma Então. vez que o espaço é dele, ele que mexe naquilo ali. Falando para casais aqui, agora a gente vai sair um pouquinho de organização. Que a nossa mente está muito focada em organização. Pode ser? Pode, ó. Emocional, interna, tá tudo dentro. Então vamos lá, isso aí. Tudo tem a ver com organização, só que a gente vai focar mais agora aqui no casal, pra gente falar o que... Eu vi um grande problema, né? Eu, como atendo algumas pessoas como terapeuta, eu vi um grande problema nas pessoas em buscar o amor de forma diferente. E isso é um perigo muito grande, muito grande. Porque as pessoas, elas têm amor como os filmes de Hollywood. Que é aquele negócio bonitinho, que é gostoso. Olha como é bom, como eu amo. Mas não, se você for procurar em 1 Coríntios 13, que é o livro, que é o manual do ser humano, não fala isso do amor. Pelo contrário, fala que o amor é sofredor. Tudo crê, tudo suporta. E quando a Alessandra falou isso, eu achei interessante porque ela falou, é o que eu gosto. Se eu gosto, Eu faço. eu faço. Eu posso até Mas isso aí conversar, foi um processo. Isso é um processo. Eu não vou falar o nome, mas eu vi a mulher de um cantor bem antigo já, que ela falou assim, no meu primeiro dia de casamento, a gente foi pra lua de mel, eu fui com fulano, e ele deixou a toalha em cima da cama. Aí eu falei assim, amorzinho, pega essa toalha, guarda no guarda-roupa. Aí ele, ô amor, tudo bem. Estende no banheiro. Ele, não amor, claro, vou fazer. Pode deixar, a próxima vez eu já vou estender. Segundo dia, ela, amorzinho, a toalha, estende lá no banheiro. E depois ela falou assim, 60 anos se passaram. E o meu amorzinho nunca estendeu a toalha no banheiro. A paixão não aguenta isso. Não, Sim. não aguento. Verdade. A paixão não aguenta isso. É um mover, né? Se o que te move está conectado às questões unicamente físicas, estereotípicas de uma pessoa, Vai cair. se você está movido por isso, relacionamento nenhum se sustenta. Perfeito. Olha só, repete isso, por favor, minha querida. Isso é muito importante para você que é casado. Se o que te move for as questões físicas, as questões do estereótipo daquela pessoa, porque você olhou para aquela pessoa, nossa, a camisa estava branca, né? Uma calça jeans, o tênis, ele, do jeito que eu estou vendo ele aqui, ele é em casa. Ou seja, você
você fez o primeiro foco em algo que só os seus olhos físicos viram. E o que te mantém também junto. Se o que te move é isso, é certeza de um relacionamento não dar certo. É muito fugaz, né? Certeza. Porque entra num aspecto muito superficial do ser humano. O ser humano é algo muito mais profundo do que isso. A neurociência, ela já explica, eu sei que nem todos acreditam nisso, que nós trazemos registros de até 12 linhas ancestrais. Olha só. Em algumas escolas de movimento da ciência falam que nós trazemos 4 gerações. Então, se nós pensarmos, se eu tenho alguns aspectos genéticos da minha tataravó, eu não trago alguns aspectos emocionais. Então, assim, o que realmente você está buscando numa pessoa? O que você realmente está olhando, buscando? O que te move a realmente estar junto dela? Geralmente são os jovens, né, que a bagagem que você vai ganhando na vida, você vai enxergando, seus olhos vão vendo um pouquinho além do que Então, estaria na tua frente. eu até acho que hoje existe uma linha, um público que está muito mesclado em função das mídias sociais. A gente não pode desmerecer o efeito que a tecnologia exerce sobre a opinião pública. Então, a gente está vivendo aí um momento... Eu confesso assim, que eu vejo muitos jovens equilibrados porque eu atendo bebês de famílias, às vezes, muito jovens. Mas quando o assunto é você saber entender o que você está buscando em alguém, eu ainda acho, Júnior, que está faltando maturidade. Vou dar o nosso exemplo, né? Nós somos maduros, estamos reaprendendo agora esse amor genuíno. Olha aí. Perfeito. Que geral os A jovens. gente está reaprendendo agora e com muita humildade no coração, gente. Tem que ter. Eu acho que nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso coração para essas mensagens de que a gente pensa que a gente envelheceu e a gente é o dono da verdade. Nós não somos, porque nós temos marcas. Essas marcas estão dentro da nossa casa, estão impregnadas nos nossos móveis e estão impregnadas na gente, porque tudo é energia. A energia dessas emoções densas que a gente tá dentro da gente vai viver no nosso meio ambiente. Bom, é importante você falar de ambiente, que eu queria entrar nisso também. Qual a importância, o que vocês veem, a importância do ambiente, qual a influência que o ambiente vem a trazer na vida do casal, na família, né? O que vocês pensam sobre isso? Será que o ambiente influencia? Tem muita gente achando que não. Né? Ah, não, se minha casa estiver bagunçada, o que isso vai ter a ver com a minha vida emocional, com o meu relacionamento, com o meu marido? Não incomoda. Quando a gente não consegue... Quando nós saímos de casa e chegamos à noite e a casa está arrumada, que a gente conseguiu sair com a casa arrumada, você se sente melhor. É outra coisa. Aí quando você chega e você, caramba, nem arrumei a cama, porque sair na correria 5h30, 6 horas da manhã, incomoda. Então, se repetir, você vai ficando relaxado e, como ela falou aqui, trabalha com a saúde, com a família, e percebe tudo isso. Aí, como eu também venho da linha da arte marcial, a gente precisa, dentro do dojo, estar organizada. Uau. Né? Você tem hierarquia de pessoas que são civis, mas tem hierarquia de respeito. E, então, eu acho que o respeito entre casal, aí você gera unidade. Voltar da arte marcial, quando você tem inúmeros problemas, se você transferir isso para inimigos, né? Você tem que transformar aquilo tudo em um. Porque você tem que combater um, não vários. Então, acho que a unidade do casal faz com que nós sejamos um e consigamos fazer o que a gente quer em pensamento. E você falou do propósito. Eu acho que o propósito pode vir primeiro, de repente eu posso ter o mesmo propósito, assim, tá, vamos fazer isso como propósito, né? Mas ainda vai ter que gerar aquela unidade de pensamento. Pensar, não adianta eu querer ter um carro, ela querer ter um carro, eu quero ter um caminhão, ela quer ter um Beetle aí, um Beetle, então... Era aí que a gente estava querendo chegar. Eu ia perguntar isso aqui. Você falou, você e o Alessandro, todos nós estamos falando de unidade. E eu lembro de uma passagem para você ver como que unidade é forte. Isso que você falou aí, cara, às vezes a esposa quer uma casa e o marido quer um apartamento. Aí eles não se decidem e isso fica por anos.
E são anos dividindo Propósito energia. é ter um imóvel. Porque se vocês conseguirem entrar em unidade, olha o que a energia faz, ó. Ela se junta e vocês Potencializa. potencializam. Agora, se um quer uma casa e um outro quer um apartamento, um exemplo. Ou Ou vai dar atrito, colide. ou vai dar atrito, Isso. ou vai dissipar energia. E isso é tão forte, inclusive no mundo espiritual, isso é muito forte. Existiu uma história, né, real que diz que Nimrod, ele tinha o propósito de fazer uma torre que chegasse até o céu porque ele estava revoltado, né? Dizem que Nimrod, ele não queria que Deus destruísse mais a terra com dilúvio. Então ele falou, quer saber? Eu vou fazer um prédio maior do que as montanhas, e mesmo se vier o dilúvio, olha só, não vai me atingir. Só que ele conseguiu reunir pessoas, e muitas pessoas, para fazer aquilo. E essas pessoas não estavam unidas em união. Elas estavam em unidade. O que aconteceu? O que aconteceu quando essas pessoas entraram em unidade para construir essa torre de Babel? O próprio Deus lá de cima falou, opa, que isso ali, gente? Tem que confundir as línguas, porque senão eles vão chegar. Eles vão conseguir, porque o povo fala uma só língua. Eles estão em unidade. Se eles estão em unidade, eles vão chegar aqui, entre aspas. A poder. O poder da unidade é tão grande que a Torre de Babel, estima-se que ela tinha 2,4 quilômetros de altura. Pura. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, o prédio mais alto do mundo, que está em Dubai, é 3 vezes menor. Olha a força que tem a unidade. Olha a força que tem a unidade. Essa força está disponível aqui para a gente e a gente não usa. Verdade. Sim. Tá no manual, né, de vida aí do ser humano mostrando o poder que há na unidade, né? Isso aí. Das pessoas e que dirá num casal. Falou um pouquinho de unidade, só que eu queria perguntar a vocês o que vocês acham da comunicação no casal. É a Verdade. linguagem. A linguagem. Eu acho que é essencial. E é o seguinte, hein? Dá a impressão que nós estamos falando a mesma língua, Sim. mas não estamos. E aí o bicho pega. Porque eu falo algo simples, porque não sei se eu falo homem ou mulher, mas eu acredito que o cérebro do homem ele seja mais direto. Sim. Eu tento falar algo lógico Uhum. e ela não entende. Sim. Aí- Ou eu coloco emoção dentro daquilo ali, Aí de aquilo acordo com as minhas vivências, crenças. gera aquilo, né, que a gente sabe que acontece dentro de casa às vezes, o conflito do casal. Sim. E aí ela vem e pede algo que ela disse que já pediu inúmeras vezes. Eu falei, mas eu não ouvi ela pedir inúmeras vezes. Então, isso é complexo. E aí você começa a ter que entender que os dois estão falando o que estão realmente ali colocando. Então o outro precisa ouvir. Eu acho que teve até um amigo nosso que toma, segura uma caneta, fala. Quando a pessoa quiser falar, pede a caneta. Claro que não precisa ser assim, Uhum. mas eu Um ouvi. exemplo muito bom. Acho que para a linguagem funcionar e para a gente entender qual linguagem nós falamos ou outro, qual linguagem você fala, eu preciso ouvir. Sim. Então, E existe essa diferença de escutar e ouvir, ter a plena É atenção. porque a comunicação tem 3 pontos, né? O emissor, a mensagem e o receptor. Ela tem que ser completa. Se não for completa, dá atrito. Verdade. Então, você falou sobre ouvir. Eu, como eu trabalho com vendas, para mim já é diferente. você Porque em venda, eu preciso me fazer entender. Quantas vezes eu faço... O vendedor quer forçar a pessoa a entender, a comprar, convencer. Forçar. Não, convencer. O vendedor quer convencer o outro a comprar, ele precisando daquilo ou não. Agora, na unidade de um casal, é um pouco diferente. Você vai ter que aprender a ouvir também. Se você for vendedor e não ouvir a Carla, É um ponto importante ouvir, claro. Nós estamos tirando o Sim, mas, por exemplo, quando eu quero vender uma ideia para o Júnior, eu me coloco nessa posição de alguém que vai precisar convencê-lo, ou persuadi-lo, ou mostrar para ele os benefícios, como se fosse fazendo o papel mesmo de um vendedor, né, para que ele venha, não fazer aquilo que eu quero, mas assim, a compreender aquela necessidade ou aquela direção,
Mas se eu fizer na hora errada, com o argumento errado, eu não vou vencer, né? E eu acredito que isso a gente se coloca nessa posição em vários momentos. Né? Você Sim. né, Eu esperar o melhor momento para falar alguma coisa. Sim, né? E os argumentos também, muitas vezes, né? Se você usar argumentos, às vezes, superficiais, ou argumentos que não sejam fortes, você não vai conseguir aquilo que você quer. E vice-versa, né? Até o homem também, quando ele quer, enfim, algumas determinadas coisas. Como fazer amigos influenciar. Pessoas, é um ótimo enigma. Não, tem um ponto muito, muito crítico aí para os casais, porque a Alessandra sabe melhor do que ninguém os seus pontos que você precisa melhorar para crescer, e você sabe melhor do que ninguém Sim. o que a Alessandra precisa, só que Sim, eu- a Carla sabe Sim. o que eu preciso para crescer, eu sei, só que a gente nunca escuta um outro. Como é que pode? A gente tá com ouro dentro de casa. Acontece, Então, né? o meu ouro tá aqui, ó. Aí quantas vezes Carla me falou um monte de coisa, que aí 1 ano, 2 anos depois alguém de fora veio e me falou assim, Isso acontece. cara, por que você não faz isso? Aí eu É. falo, caraca, é isso. Cai a ficha. Aí cai a ficha, pô, Carla me falou isso há 2 anos atrás. Não. Você lembra ou ela que tem que te lembrar que ela... Ou ela me lembra, às vezes ela me lembra, mas às vezes meu próprio subconsciente fala, aí ó, sabendo disso, o que que o judeu fez? Ele coloca uma aliança aqui, ó, na mão da mulher dele, porque Ela vai ser ela vai apontando. Ninguém me conhece, ó, história, né? ninguém. A mulher é o pescoço, o homem é o cabeça dentro da Bíblia, né? Nem, A mulher é o pescoço porque direciona. nem meu pai, nem minha mãe me conhecem melhor do que a Carla. Sim. Só que, quando ela vai me dar um feedback, geralmente não vem assim, ó. Amorzinho, você tá fazendo isso errado. Geralmente vem como? Olha só, seu porco. Tô brincando. Olha só, animal. Agora não é brincadeira, não. Não, ela... Se você, Você imagina. se você não fizer, se você não fizer assim, olha o que você tá fazendo. Tá errado. E quando ela fala isso, o que acontece com o meu orgulho? Tem, 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 tem. Fecha, sério. O que Salomão fala? Que aquele que aceita a repreensão cresce. Só que a gente está esperando qual repreensão? Aquela que é assim, amorzinho. Só que essa repreensão que Salomão fala, geralmente ela vem assim, animal, para com isso. Tá errado, você tá indo no caminho errado. Aí a gente não aceita essa repreensão. Existe algo muito mais profundo do que isso, são as raízes emocionais do nosso crescimento, da construção do que nós chamamos hoje de seres humanos. Quando a gente fala, chama atenção, usando da nossa ira, é porque o sentimento básico que está movendo, o amor ele perde espaço para a raiva. Ao fato de eu estar com raiva quer dizer que eu não ame? Não, mas eu não coloquei o amor na palavra. Esse assunto nosso de questão da organização, essa unidade de casal está muito relacionado, na verdade, com as nossas emoções. Porque se a gente fechar agora os nossos olhos e imaginar uma coisa horrível que o nosso cônjuge fez em casa, o primeiro sentimento é a raiva. Nossa, deixou de novo a toalha molhada em cima da cama. Você vai lá com todo o seu sentimento, né, de raiva. Isso quer dizer que você não o ame mais? Não, você continua amando ele. Você só não colocou amor naquele momento, naquela palavra. É onde entra o poder da nossa comunicação e da nossa linguagem. A nossa linguagem, ela é não falada. Nós temos, não sei se vocês conhecem, existem 4 tipos de palavra. A palavra escrita, a palavra falada, a palavra ouvida e a palavra lida, que fala de 4 áreas específicas do nosso cérebro. Então, são formas de comunicação em que nós reconhecemos quando a gente entende como é o perfil emocional, qual é a melhor forma de comunicação com essa pessoa. É a palavra escrita? Escrever. É o que eu faço com o meu filho. E quando o meu filho passa a semana fora que ele vai chegar, eu deixo um recado para ele: seja bem-vindo de volta ao seu quarto, arruma ele, Todinho. passa um paninho, O mundo dele. nós te amamos, deixo ali um chocolatinho para ele. Ou quando ele vai abrir a gaveta dele, tá lá uma cartinha. Foi a minha forma de estabelecer linguagem com o meu filho.
que vai fazer 21 anos, que é para dizer para vocês também que linguagem não tem tempo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com quem quer que a gente tenha contato, com as pessoas que nós amamos. Eles vão levar essa mensagem para a vida deles. O que nós vivemos hoje é que a nossa linguagem está mais alinhada. Essa linguagem mostra, na verdade, que o nosso cérebro está mais organizado. E se o cérebro está mais organizado, quando eu ver da próxima vez a camisa em cima da cadeira, ou ele ver que eu não tenho acesso ao Excel, às planilhas, do jeito que ele gostaria, eu vou entender. Poxa, ele deve ter chegado cansado. Ele deve ter chegado corrido para deixar essa camisa aqui. Vou tirar. Vou dar um cheirinho no sovaco para ver se tá suja. Não suja. Vou botar para lavar. A Alê não teve tempo de fazer tal lançamento. Com certeza ela trabalhou até tarde. Vou ajudar ela amanhã, vou perguntar, e aí, Alê, como foram os atendimentos? Isso, gente, é a unidade. Perfeito. Essa é a verdadeira organização de casais. Uau. E Olha muitas só, vezes né? vocês estão se comunicando, não necessariamente com palavra, né? Pelo que eu entendi, alguns gestos, ele percebeu, e como vocês têm unidade, já sei que se ela não fez isso, provavelmente aconteceu isso. Não tiveram nenhum tipo de linguagem, mas se comunicaram. Não, e olha só que interessante, os livros mostram pra gente, né, vários livros de desenvolvimento pessoal mostram que existe essa linguagem não verbal e aquilo que a gente comunica, muitas vezes a gente atrai, né, e o que a gente percebe? Em muitos relacionamentos, ali na vida a dois, você está o tempo todo comunicando reclamação, muitas vezes você nem está se comunicando, ou quando está se comunicando nessa linguagem não verbal, você está comunicando negatividade, reclamação, né, que nunca faz nada direito. E quando você só ajusta essa comunicação, essa linguagem não verbal, você já atrai algo que vai te trazer muita paz, muito mais tranquilidade e faz o fluir da tua casa muito melhor. Ou nunca faz, ou faz tudo errado. A pessoa generaliza que como é que o outro recebe. Não vou fazer mesmo. Gente. Geralmente. Pode E falar. você falou um ponto importante, nós tomamos uma decisão juntos que um ajudaria o outro. No momento em que um ou o outro começasse a reclamar, o ajuda, vamos parar. Eu ajudo ele, ele me ajuda. Opa, estamos entrando no ambiente de reclamação, a gente para na hora. Gente, Perfeito, muito tem importante. feito toda a diferença na nossa vida, um ambiente da nossa casa extremamente mais leve quando a gente simplesmente parou de reclamar. Sim. Mas isso aí, no caso, vocês estabeleceram só quando vai reclamar ou quando está sentindo que pode começar um atrito? Sempre há início de atrito, não tem como não existir. Aí, quem tiver mais equilibrado naquele momento, Ajuda. geralmente eu fico, às vezes até eu ficar em silêncio incomoda. Sim, quando... Às vezes eu gosto, calma aí, não vou falar nada não, ficar em silêncio, porque eu não estou dizendo que ela está... Não vai falar não? Por que não vai falar? Eu sei que tu tá pensando, hein? Tu tá calada, mas tu tá me esculachando aí. Não tá falando? água. E acalma. O interessante é que aquilo que você faz, às vezes no início de um casamento, que é conseguir não dormir brigado, às vezes consegue, porque tá na paixão, né? Tá na paixão. É você levar isso pro momento que a paixão está se transformando apenas no amor, ou seja, lá no carinho, pessoas muito idosas, você fazer com que o outro entenda, né? Vamos supor, a Alessandra ficou incomodadíssima. Não é por causa disso que eu vou ficar de mal uma semana, 1 hora, 2 horas. Aí a gente já muda o assunto e fala assim, vem cá, tu vai querer comer batata hoje? Acabou. Você vai, acabou, entende? Acabou mesmo, não fica o ranço. Mas e nesse caso aí? Não houve regra, aconteceu, a gente entendeu que é a melhor forma. E nesse caso, assim, eu conheço, né, pessoas que não acabam. Essa olhada. Eu conheço pessoas que não acabam, né? Eu chego lá, mas é tipo assim, eu conheço pessoas que não acabam, mas eu percebi isso é um tipo de linguagem também. Eu percebi que não acaba. Se não acaba, aí eu tive que tomar um outro tipo de postura.
O livro dos livros fala que a nossa mulher, né, que a mulher, né, não fala do homem, ela tem que ser tratada e deixada sem máculas nem rugas. Porque um homem, ele leva um desaforo aqui, um exemplo, uma zoação, para ele é tranquilo, pô, ele vai embora para casa e aquilo passa. Agora uma mulher, dependendo do que ela receber, ela fica remoendo aquilo. Então, no nosso caso aqui, eu prefiro voltar e tratar isso, tentar tentar não, né? Me desculpar, fazer alguma coisa para que ela não venha ter rugas, nem máculas. Mesmo que você não tenha que se desculpar. Mesmo que eu acredito que os dois sempre têm razão. Porque ninguém briga sem razão. Só que um não tá entendendo o outro. Cada um tem a sua. Sim. Aí o que eu faço? Uma vez, logo assim a gente casou, um pastor, um primeiro pastor, né, o pastor Márcio, falou assim, e isso me marcou, isso já tem o quê? 16 anos. Ele falou assim, Júnior, como eu sou competitivo, né? Ele falou, Júnior, a parte mais sábia vai ceder. Aí eu falei, vou ganhar direto agora. Só que nem sempre eu ganho, né? Mas eu tento. Né? Às vezes Carla ganha, eu fico assim, meu Deus, ela que veio me pedir desculpa, cara. Vacilei. Eu posso dizer que Né? pedir desculpa, eu vou ser sincero, eu já pedi desculpa de coração, com a verdade da desculpa, mesmo eu não vendo que eu tinha culpa naquele momento, naquele fato. Mas que eu poderia ter responsabilidades por ter gerado aquele fato. Mas que não, mesmo que ele não precisasse ter se desenrolado da maneira que se enrolou, por exemplo. Eu já pedi desculpa e me senti bem. Mesmo assim, pô, cara, eu tô na boa pedindo desculpa e não tô manipulando, fingindo, fazendo, até porque eu não consigo. E funcionou bem. Uma vez eu vi, só não sei- perdão é um dos melhores remédios para sarar feridas emocionais. Eu só não sei se você pode fazer isso sempre, se é justo, né? Eu tenho feito aí já há alguns anos e assim, tem dado certo. O fato de eu brigar, eu já me sinto errado. Se eu tô brigando, na minha cabeça passa assim, cara, se tu caiu nessa aí, tu já vacilou. Tu já não se controlou emocionalmente. Então, Mas evitar ferir quem te ama. é melhor ainda. É o princípio que a gente também tem feito em casa, que é de você vigiar aquilo que você vai falar. Quando a gente começa a entrar numa seara de palavras, não está tomando um bom caminho essa conversa. Perfeito. Vamos parar agora. Perfeito. Então anota essa frase. Pedir Isso é perdão top. é bonito, mas evitar ferir quem te ama Porque não tem beleza mais igual. eu acredito, vou falar sobre a nossa experiência. A gente já colecionou feridas e nós já temos várias marcas, várias cicatrizes. A gente quer evitar ao máximo cicatrizes maiores. A gente sabe que a gente ainda vai ter algumas, porque a gente sabe que amadurece, forja o nosso corpo, deixa ele mais preparado. Isso faz de nós peritos no assunto. Mas que se evitarmos é melhor, é mais saudável. Sim. E nesse ponto eu vivo falando para ele algo que a gente fazia na escola. Estrelinha para nós. Porque a gente está indo muito bem. A gente está conseguindo driblar os desafios que a gente viveu nos últimos tempos. Todos vivem desafios. Do casal mais humilde, mais simples, com a vida mais financeira mais simples, até o casal economicamente 100% estável, que viaja toda a Europa todo ano nas férias. Eu venho percebendo isso quando eu entro na casa das famílias para atender os bebês. Não importa a classe social, os desafios, eles têm relação muito forte com as emoções que a gente vive. Verdade. Que é inerente a todo ser humano. Tem. E se você não estiver preparado para lidar com essas situações, você vai entrar na roda da discussão, da reclamação. E que isso vai escoar em todas as áreas da sua vida e vai trazer a desorganização nas finanças, Em nos seus tudo. espaços físicos, em E interessante isso, porque um dos pilares da inteligência emocional é o pavio, né? O pavio. Pavio curto, pavio longo. Quem tem mais inteligência emocional tem o quê? Pavio longo. É aquela pessoa que ela
ela demora mais a explodir. Isso é uma primeira característica de inteligência emocional. Tem gente que explode rápido. Bum! Aconteceu alguma coisa, a pessoa já tá precisando investir mais em inteligência emocional. Tem o pavio longo, mas o pavio longo também explode. Explodiu, aí cai no segundo ponto da inteligência emocional. Quanto tempo você volta ao estado normal? Se você demora muito, tem gente que o cara vai sair de manhã, quando ele vai entrar no carro, caraca, o pneu furado. Cara, maldito pneu. Eu sou um azarado. Olha só, pouca inteligência emocional. Eu sou um azarado. Vai lá, troca o pneu, vai pro trabalho, chega no trabalho e fica pensando, cara, só comigo que acontece essas coisas. Ele passa o dia todo ruminando aquilo. Só comigo que acontece isso. Então, é o segundo ponto da inteligência emocional. Então, o que eu faço? Se eu explodo rápido, o que eu tenho que fazer? No segundo pilar da inteligência emocional, voltar ao meu estado normal. Então, como é que eu volto ao meu estado normal? Carla. Desculpa. As filhas... Ó, que a voz, ela não sai assim, né? Quando tu tá... Porque eu tô ali no auge, tô no auge do orgulho, né? A química, né? Tô no auge, meu corpo tá assim, cara... tu vai pedir desculpa, tu vai... Pô, tu viu que o vacilo foi dela? Chegou assim, Carla, se eu te magoei em alguma coisa, me perdoa. Do jeito que eu falei, do jeito... Eu volto ao estado normal. E isso também traz cura pro outro. É isso que a gente não percebe. Você tá fazendo algo que é ok, vai exigir muito de você vencer o teu orgulho, só que você, quando vem essa clareza na tua mente, poxa, isso vai ser benefício para você também, porque você vai restaurar algo que vai, nossa, vai trazer muito benefício para você também, é só um sucesso. E frisando que a Carla também faz muito isso, não é só eu. E depois que isso piorou, ou melhorou, né, na verdade, depois que eu li um livro da Joyce Meyer, Sim, já recomendo. que ela falou da semente da discórdia. E você falou de energia. Você sabe o que é você ficar uma hora só que eu tô falando, de mal com seu cônjuge? Sim. 1 hora de mal com seu cônjuge é isso aqui, ó. As bênçãos estão vindo. Você tá atraindo uma boa energia, ela tá vindo. Aí você fica de mal, ela para. Aí você fica de mal 1 hora, você tá travando a tua vida com a discórdia. A discórdia trava a tua vida. Aí o que ela começa a fazer? Começa a fazer isso. Aí tu fica bem, ela começa a voltar de novo, aos pouquinhos. Só que aí eu falo que assim, cara, eu não vou dar mole pra isso não. Tem que acabar com essa discórdia aqui pra ontem. A gente evita, né, ficar em discórdia por mais de 10 minutos. 10 minutos pra mim já é orgulho. Cara, eu tô 10 minutos em discórdia com a minha esposa. A biologia diz que 6 minutos de raiva, você perde 6 horas do seu sistema imune. Olha, Uau! ainda tem a parte biológica, olha isso aí. Gente, para de ficar de mal. Fazer conteúdo riquíssimo. 6 minutos. Eu falo isso bastante pra ele. Eu tô nos meus 6 minutos. Dá uns 6 minutos. Aí. 6 minutos. É um momento, gente, que o nível de cortisol e adrenalina, ele atinge um pico tão máximo, que o gráfico é muito parecido com o eletrocardiograma, com o exame, né? E quando a pessoa morre, é uma linha contínua. Se você ficar vivenciando, né, o período da raiva, o pico da raiva, e o pico da raiva, passou dos 6 minutos, ele começa a fazer uma linha contínua. Nossa. E não desce. Você não consegue virar o jogo hormonal para entrar dopamina, para entrar serotonina, ocitocina. E aí você ao invés de fazer um gráfico, que é do eletrocardiograma, você fica aqui, raiva, um pouquinho de compaixão, raiva, um pouquinho de alegria, raiva. Seu corpo vai estar sempre sendo modulado pela energia da raiva. Uau! Por isso você tem 6 minutos. Perfeito. E semelhante à linha da morte. Olha só. Nossa, mais uma coisa agora que eu vou ter pavor mesmo de ficar em discórdia, né? Bom. Fala, Marcelo. Então, ó, vai dar essa dica. Tenha pavor de ficar em discórdia. Então, mas por desculpa, Júnior, a gente não pode também, me desculpa mais, né? Mas eu peço desculpa mais, isso é horrível, né? A pessoa vem se desculpar contigo, não que você não, tá? Ei, esses recados aqui estão...
Aí, pô, mas sexo meio vacilou. Ó, então, que desculpa é essa? Não, a É, dica fica aqui, ó. Então, isso é linguagem. É linguagem. A Carla, ela fala pra mim, tu veio pedir desculpa, mas isso não é real. Eu falei, cara, só Deus sabe o quanto eu tô me destruindo pra fazer isso. Eu penso assim, cara, alguns tempos atrás eu não ia estar nem aí, mas eu falei, aí eu penso assim, pô, eu tenho uma família contigo, eu tenho, pô, meus filhos, a gente se ama, a gente quer ficar bem. Aí eu peço desculpas às vezes, eu não quero. Realmente eu não quero. Eu chego lá e falo, cara, desculpa, eu saí do sério. Mas só que o outro, ele quer que muitas vezes que você se ajoelhe, que você quer que seja do jeito dele, mas não vai ser. A gente tem que ter empatia para olhar e falar, cara, isso já é um esforço. Às vezes, Alessandra, que eu ouvi a frase e complexa, né? Mais palavras que ela que eu ouvi, mas aí não vai. São as nossas expectativas. Olha aí. As nossas expectativas, elas falam das nossas crenças. Toma. Entendeu? Se não, ele precisa falar pra mim, eu te amo, me perdoa, Vem com flores. flores. Olha só. E eu quero que ele sente na cama e eu quero que ele me abrace, porque tem isso. Aham. Várias vezes à noite, ele não fez nada, você nem me abraçou. Ele dentro de mim, louca, absolutamente louca. E eu dentro de mim com o quê? Expectativa. Sim. Expectativa gera frustração, né? Expectativa. Ele não me abraçou, ele não me abraçou. Aí eu vou falar, brigar com ele. Poxa, você nem me abraçou. Tipo assim, Nem sabe o que que tá acontecendo, ele tá... não sabe? Louca, completamente fora de si. Houve lá um problema. Houve a questão, né? Eu também aqui, não é só aí, aqui acontece. E aí eu falo assim, pô, vou deixar a lenha queimar, eu saio de perto. O que adianta mexer ali agora? Aí eu vou pra sala, vou beber uma água, daqui a pouco ela aparece. Você nem acolheu. Ah, garoto bom. Eu queria que você me acolhesse. Pô, como? Mas no livro Casais Organizados, Manual do Casamento Bem-Sucedido, eu falo disso. O homem, quando ele tá mal, ele vai pra caverna. A mulher, quando tá mal, ela quer atenção. Então, como a gente espera do outro aquilo que a gente é, quando o homem vê a mulher mal, ele fala assim, eu vou deixar ela ali que ela vai se curar sozinha. Mas ela não vai se curar sozinha, ela tá assim, eu quero atenção. Já a mulher, quando briga com o homem, ela fala, eu vou lá dar atenção a ele, que é isso que ele quer. Mas ele fala assim, eu só quero ficar sozinho. Eu tô na caverna, amigo. Eu tô na caverna. O homem pensa assim, eu me recupero sozinho. E ele pensa que a mulher também se recupera sozinha, mas não, ela quer que você vá lá. É, Isso não impede que no cotidiano ali você também vá. Mas pode estar ficar mal, tá com dor de cabeça, seja alcoólica, depois mostrou que alguma coisa que faz remédio, eu tô sempre ali. Isso aí. Isso aí. Fica a dica, hein, pessoal? Mas- Vocês de casa. Tá pegando fogo até nesse momento, né? A maioria. 6 minutos. Isso é muito sério. Ó, a linguagem do amor da mulher, atenção. A linguagem do amor do homem, respeito. Isso aí já diz muita coisa, Muita. muita coisa. Isso, não tô falando que isso seja uma regra que é todo generalismo é burro, né? Mas a probabilidade é essa. O homem ele quer respeito. Em geral, né? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, numa ambiência específica. Se nós formos agora para uma tribo indígena, a nossa realidade vai mudar e existe um mecanismo interno do corpo que se chama adaptação biológica. Essa adaptação biológica vai fazer com que a gente reaja imediatamente às circunstâncias ambientais. Ao mesmo tempo, porque nós fomos com o poder da nossa imaginação, todo mundo estava lá. Então o cérebro também não distingue real e imaginário. Se a gente for agora, vamos subir o Canadá. A gente viu esses dias um filme mostrando as baixíssimas temperaturas lá para cima. A gente não está acostumado com isso. O nosso corpo, mais uma vez, vai entrar em resiliência adaptativa. Vai buscar uma adaptação àquele ambiente novo. E, mais uma vez, nós fomos transferidos lá para o meio da África. Um calor assolador de dia e à noite, um
frio. Cara, parece que meu corpo vai surtar, meu cérebro me extingue, já fui. Olha só, em menos de 2, 3 minutos, a gente transitou em temperaturas diferentes, de ambientes diferentes que vão produzir respostas diferentes. Isso quer dizer que o nosso nível de relacionamento também está 100% conectado a território, a geografia, a temperatura e a biologia de cada corpo. Uau! Para a gente guardar isso, porque os 6 minutos valem para toda a biologia corporal, podem não valer, porque vai ter uma relação muito forte com o ambiente, a geografia, a territorialidade, as crenças onde as pessoas foram construídas. Agora, que a biologia de um corpo ela vai funcionar exatamente de uma mesma forma para todos, o fígado aqui vai continuar sendo o fígado no Alasca. Ele vai cumprir as tarefas dele. Ele pode não cumprir com a rapidez daqui, porque aqui eu tenho mais calor, mais umidade, lá é um ambiente mais frio. Mas ele vai cumprir a função dele. Eu nasci para ser fígado, para produzir enzimas. O meu cérebro, ele nasceu para funcionar e gerenciar todas as emoções da minha vida. Me conduzir em todos os meus processos. Meu cérebro é capaz de vivenciar a paz, de vivenciar a guerra ao mesmo tempo. E trazer aquilo que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Porque não existe esse equilíbrio. Eu estou em equilíbrio. Estado zen. O equilíbrio é dinâmico. Eu estou parada aqui e o corpo inteiro está se mexendo aqui dentro nesse exato momento. Perfeito. E isso vale para dentro da nossa casa, vale dentro desse ambiente onde nós estamos aqui. Está tudo em dinamismo o tempo todo. E o que eu vejo em vocês, agora eu vou sabatinar vocês. Que maneiro. É o nosso... e esse tempo vai longo, gente. Vamos esquentar a cadeira. Vambora, vambora. The flow promotion. Não deu nem uma hora até agora. Como vocês interpretam isso quando vocês dois estão vivendo emoções diferentes, em ambientes diferentes? Vocês sentem diferente? Com certeza. Com certeza. Na frente dos outros é uma coisa, já é um. Dentro de casa, só nós dois é outro. Ambientes É diferentes. bom brigar até na frente dos outros mesmo, que a gente se controla mais. Brigar em Ambiente. campo é bem diferente. Meu Deus. Brigar em Cancún, brigar viajando é uma Ilhas coisa. Maldivas Nossa, é bem diferente. até o afogamento, né? É diferente. Águas claras. Eu acho que assim a gente vai construindo em nós uma mentalidade mais madura de que onde quer que a gente esteja, a unidade vai com a gente. Perfeito. É isso aí, porque a unidade, ela jamais se dissipa. É isso aí. A união se dissipa. A unidade não. Perfeito. É isso. Por isso que eu falo pra Carla, se a gente tiver unidade com os nossos filhos, não vai ter jeito. Porque muitos pais têm união com os filhos. Aí os filhos saem e encontram unidade na rua. Quem eles vão ouvir mais? Aquele amiguinho que vai levar pro mal, tá em unidade com ele, e o pai e a mãe não tá, ele vai ouvir mais o amiguinho do mal. Então esteja também em unidade com os seus filhos, principalmente com o seu cônjuge, que a unidade não se dissipa. É um suco de laranja, né? No saco de laranja a união dissipa, mas no suco, como é que você vai saber quem é a laranja 1, laranja 2, laranja 3? Não tem mais como. Quero colocar só uma vírgula aqui no nosso episódio para te direcionar a curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal, se inscreva, né? Não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para você não perder a notificação de nenhum novo episódio, nenhum vídeo novo aqui no canal, ok? Pois bem, estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso episódio. Já vou pedir, se você, Alessandra, meu querido Marcelo, queiram deixar algumas considerações finais, últimas dicas para os casais que estão nos assistindo. Enfim, sejam só as esposas também, ou só os maridos. O que vocês poderiam deixar de dica, de conselho, enfim, mediante a toda a experiência de vocês? Nós conhecemos o Júnior e a Carlinha há um tempo
e eles hoje fazem parte da nossa ambiência. Então, minha primeira consideração, saibam escolher a ambiência e saibam escolher com quem vocês andam. Faz toda a diferença. Minha segunda consideração é que nós aprendemos muito com eles. Eles são pessoas com uma profundidade de conhecimento e sabedoria que eu acredito que eles nem mesmo saibam. Deus abençoou vocês com uma dádiva que vai transformar vidas e vai ajudar casais, vai ajudar a salvar famílias. Essa é a minha segunda consideração. O pode organizar? O pode organizar é amor por organizar. É um sentimento muito puro e é uma energia que eu sinto reverberando para os nossos corações, senão nós não estaremos aqui. E a minha última consideração é que a construção dos relacionamentos interpessoais depende disso aqui, de estarmos juntos, para que a gente seja uma fonte da vida do outro, através de uma palavra que seja coragem, consolo, abrigo e amor. Uau. Uau. Gratidão. Muito obrigado. Eu penso que se não houver amor, aí não tem jeito, né? Não adianta forçar a barra. Quando a paixão acaba, aí você descobre que não há amor naquele casal. Então, o amor é primordial. E eu quero agradecer esse convite. Eu falei assim, eu pensei que eu fosse só chegar aqui e a Alessandra ser entrevistada na área da saúde, mas foi legal, porque é importante passar mensagens para casais, principalmente casais jovens. A gente sabe que ninguém resolve a vida da pessoa, você que tem que resolver os seus próprios problemas. Mas, às vezes, uma palavra, né, você ganha tempo. Isso, você consegue através de um programa assim, pô, caramba, vamos pensar mais um pouco, vamos tentar falar a mesma linguagem e evitar que esses problemas fiquem rolando aí. Pô, show de bola aí. Gratidão. Marcelo falou algo que me lembrou só uma coisa. Esses dias eu vi um influente num podcast, aí perguntaram pra ele assim, quais são suas prioridades? Ele falou, pô, minhas prioridades, na ordem, Deus, trabalho e família. Aí o entrevistador falou que assim, cara, eu só mudaria uma coisa aí. Aí ele falou o quê? Ele falou, Deus, família e trabalho. Porque imagine o trabalho como um foguete. Você pode ter o melhor foguete, mas se você não tiver uma base, uma plataforma para lançar esse foguete, ele não sobe. Uau. Então, a família é essa base. Então, a ordem que eu tenho certeza que todos nós aqui seguimos e também acredito que você siga é Deus, família e trabalho. Por isso que a gente tá aqui, o nosso foco, né, são famílias. Verdade. E eu quero agradecer também pela vida de vocês, por vocês aceitarem nosso convite. Verdade. Alessandra Gratidão, e querido. Marcelo, grandes amigos nossos. Verdade, né? vocês abordaram muito aqui, a gente quer agradecer muito. E minha consideração final, se eu posso deixar aqui também, são 3 palavrinhas, né, que a gente tem buscado reger assim, a nossa vida, enfim, nos direcionar, que é amor, paciência e respeito. Acredito que essas 3 palavrinhas pequenas, né, simples, mas podem fazer toda a diferença na sua família, você como casal, ok? Então é isso que eu quero deixar. Mais uma vez, agradecer muito aos nossos amigos, Alessandra e Marcelo, foi muito bom. Muito bom. Espero que tenha agregado, tenho certeza, na verdade, que agregou muito aí na sua jornada, ok? Assista novamente, assista quantas vezes for necessário e compartilha, Vai ter que né, ter um esse segundo episódio, tempo, né? Vai ter com que ter um segundo certeza, tempo. um segundo encontro, que tem muita coisa para ser aqui, falada, se prepara ok? aí. Mas Não fica é? o nosso convite para você continuar nos acompanhando, se inscrever aqui no canal, que vem muito conteúdo por aí, ok? Um super beijo e vem cá organizar. Tchau, tchau! Um abraço.